Boa noite. Pois bem, a pergunta é porque algumas pessoas estão acusando o ex-governador de Minas, que era do PT, também algumas pessoas xingando o PT e alguns até acusando o PT por conta do rompimento da barragem. Aí perguntam, sabe se o PT tem algum envolvimento com isso? Pois bem, veja bem, a questão é bem clara. Trata-se de empresa, a Vale, ela vem explorando minérios na região. Para explorar esses minérios na região, é elementar que essa empresa tenha que apresentar com regularidade laudos técnicos de avaliação daquilo que ela vai fazer com aquilo, com os detritos oriundos dessa exploração do minério, porque a exploração do minério envolve o uso de agentes químicos para poder separar o minério da pedra, o minério da areia, enfim, de tudo que ele tem que ser separado para que ele seja devidamente identificado, para que ele seja devidamente, ao ser separado, que ele já vá para a empresa mineradora o mais puro possível, porque depois ele ainda vai ser mais purificado ainda, mas que ele saia o mais puro possível já dali. E para isso são usados muitos elementos químicos, além dos meios que são utilizados para essa mineração, inclusive com o uso de explosivos e etc. Pois muito bem. Esses detritos, eles acabam indo para uma espécie de digamos, cria-se ali, em meio ao restolho que fica ali da mineração, cria-se uma espécie de uma lama tóxica, uma coisa parecida, que não pode ir para o mar, não pode ir para o rio, porque isso contamina a água de toda a população em volta, e inclusive como a água ela caminha, ela vai para o mar e etc., quer dizer, ela vai para outros rios, então o que acontece? Ela vai contaminar a água do Brasil inteiro, digamos assim. Muito bem. Então, em função disso, são necessários inúmeros laudos, inúmeros acompanhamentos. Por exemplo, a construção de uma barragem. Uma barragem é uma construção civil, é uma construção física, como é a construção da tua casa. Então, o que precisa? Precisa ter um engenheiro que avalie essa barragem, que diga que essa barragem que foi construída, que ela tem o perfil para aguentar o tranco de toda aquela água, aquela lama tóxica, que, veja bem, uma lama tóxica, digamos, você avalia por uma caixa d'água de 1.000 litros. Ela, primeiro que 1.000 litros de água vai pesar o quê? Vai pesar aproximadamente 1.000 quilos, uma tonelada. Então, quer dizer, ela tem que estar muito bem suportada, digamos assim, muito bem ancorada, para que aquilo ali não faça ruir principalmente a casa. Então, assim é também a barragem. Veja bem, quando aquela barragem está comportando aquela lama tóxica, aquilo tudo ali, então, por exemplo, eles têm que fazer estudos que digam que quando vier uma chuva que vai movimentar aquela lama, que vai fazer com que aquela lama comece a se mexer, porque ao começar a se mexer, tudo aquilo toma um outro peso, já não é mais um peso natural de uma água parada. Um balde de água parado, ele tem um peso X. O balde de água em andamento, quando a água começa a se mexer, à medida que você começa a andar, o balde de água começa a tomar outro peso, porque a água começa a se movimentar. E aquilo começa a pesar de outra forma. Então, esses estudos, tudo tem que estar amparado por estudos de engenharia civil, de técnicos, de engenheiros civis que poderão dizer para
que possa comportar esse lixo tóxico, esses detritos todos, precisa de uma barragem tal. Então, constrói-se a barragem. E aquela barragem, uma vez construída, não é? Ela foi construída, agora fica ali e está tudo bem. Não, ela tem que ter visitas da fiscalização técnica, da engenharia, periódicas, para ver se não vai haver fissura ou rachadura. Você mora numa casa, naturalmente, que de vez em quando você vê uma rachadura numa parede, uma rachadura num determinado lugar. O correto é você chamar, inclusive, um engenheiro para que avalie se aquela rachadura não está, digamos, num determinado ponto onde pode fazer com que aquela casa venha a ruir. Imagine você na tua cozinha, de repente tem uma rachadura e você não sabe, aquela rachadura de repente faz com que a tua casa caia sobre a tua cabeça. Bom, isso foi o que aconteceu com a barragem. Muito embora, no caso da barragem, por exemplo, havia ali, como eu disse, de repente, inúmeras coisas que poderiam ajudar com que a água superasse aquele peso dela quando parada. Por exemplo, dizem alguns que ouviram, antes da barragem estourar, ouviram uma explosão. Essa explosão, se foi de uma bomba, ninguém sabe ainda, e é claro que provavelmente já tem gente estudando na área, tanto que vieram militares de Israel para fazer avaliação disso também. Não somente para procurar corpos, mas para também avaliar a possibilidade de atentado terrorista na explosão dessa barragem. Se houve uma explosão, é claro que ao explodir, o que acontece? Aquilo movimenta aquela lama tóxica, aquilo tudo, e aquilo pega um peso violento, abala mais ainda a barragem que já estava com problemas e derruba aquela barragem. Muito bem. Veja bem, como que eu sei que a barragem estava com problemas? Porque existem inúmeras denúncias na internet dizendo que aquela barragem já estava com problemas e que a Vale do Rio Doce estava comprando laudos técnicos para apresentar junto à população para poder continuar com a Vale aberta e funcionando. Só que, veja bem, uma coisa se existe alguma denúncia, então os governos, por exemplo, Dilma, Temer, Lula, tal, teriam que ter feito, não o Lula lá, porque isso é muito antes. Os governos, especialmente Dilma e Temer, teriam que ter fiscalizado essa Vale, até porque em 2015 já aconteceu o rompimento da barragem Mariana. Então, em função disso, o governo Dilma e Temer teriam que ter fiscalizado. Eles não fiscalizaram. E agora vem muita gente, você disse até curiosamente, né, que o PT está sendo acusado. Muito bem, mas o PT ser acusado até não é muito, sabe, não foge, porque realmente a responsabilidade era de fiscalização da empresa mineradora que está trabalhando lá era do governo PT. Por quê? Porque o governo PT que estava ali até agora há pouco. Inclusive Temer, que o próprio PT fica dizendo que foi golpe, que foi golpe, que foi golpe. Quem elegeu o Temer foi justamente quem elegeu a Dilma. Porque o Temer era o vice da Dilma. Se o Temer deu o golpe na Dilma, quem deu o golpe neles mesmos foi a própria quadrilha comandada por eles mesmos. Quer dizer, um bandido matou o outro na própria quadrilha que frequentava. Então não tem esse papo de que foi golpe deles mesmos contra eles. Ladrão matando ladrão, ladrão roubando ladrão. E ponto, que é isso que acabou. Mas daí... Agora, o problema maior não está no fato de alguém acusar o PT. O problema maior está de gente acusar o Bolsonaro. É isso que eu fico embasbacado. É isso que eu acho ridículo. Inclusive a própria Maria do Rosário, que é petista, sai com a cara mais deslavada do mundo na mídia, acusando o governo Bolsonaro por conta disso, e outros petistas, inclusive não petistas declarados, mas, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que é um jornalista bastante influente e tal, querendo acusar o Bolsonaro.
Onde que já se viu? Bolsonaro assumiu agora dia 1º de janeiro de 2019. Esse assunto de Mariana aconteceu em 2015. Veja bem, em 2015, quando aconteceu o assunto de Mariana, por que a Dilma, em seguida, uma semana depois do acontecido, ela decretou que tudo quanto acontecesse de barragem que arrebentasse, seria considerado desastre natural? Qual foi o objetivo dela com esse decreto? Esse decreto é criminoso. Então mostra que a criminosa Dilma Rousseff, PT, usou daquilo que aconteceu para declarar que tudo que acontecesse naquela linha seria considerado desastre natural para o governo não ter que indenizar. Isso é fugir da responsabilidade que ela tinha como presidente. Bom, então veja bem, então é claro, evidente que as responsabilidades eram sim do PT. Eles tinham algum envolvimento do PT nisso? Tem sim. A priori, ainda que seja um envolvimento no sentido de não ter dado a devida atenção ao caso. Ou seja, aconteceu o rompimento da barragem de Mariana, a própria Dilma, o próprio governo federal deveria ter mandado fazer uma varredura em todas as barragens e responsabilizar a Vale, a fim de que a Vale, pagando pelo prejuízo em Mariana, ela nunca mais permitisse acontecer o que aconteceu em Mariana. Houve perdas de vidas, houve perdas de casas. Imagine você, Deus o livre, você perder tua casa por conta de um negócio desse. Você vai ficar muito contente com o PT, né? Vai ficar muito. E você vai continuar defendendo o PT, claro, lógico. Ah, tá me tirando, né? Claro que não vai. Claro que você vai xingar, claro que você vai ficar indignada. E com certeza você não vai culpabilizar o Bolsonaro, que começou agora em janeiro de 2019. Ele não tinha como ter visto o que aconteceu em 2015 e de lá para cá durante todo esse período. Ele entrou agora em 1º de janeiro. Faz 28 dias que ele está no poder. A partir disso que aconteceu ontem, não, dia 23 ali, a partir do momento que aconteceu dia 23, já pode ver como foi o movimento do governo. Foram todos os ministros para lá, foram fazer levantamento, já estão com levantamento, já estão responsabilizando a Vale e já disseram para a Vale que a Vale vai pagar o prejuízo. E vai pagar o prejuízo nem que quebre. Porque o problema não está no fato de quebrar ou deixar de quebrar, o problema está no fato de que o povo é que não pode arcar com isso que aconteceu. Isso que aconteceu foi criminoso, sim, sem contar no fato de que pode sim ter havido uma bomba. E se houve uma bomba que foi daí com o interesse de desestabilizar o governo Bolsonaro, jogando a culpa sobre o governo Bolsonaro, então mais uma vez, mais uma forma de mostrar que o PT é criminoso como tem sido desde que a gente conhece. O PT está envolvido até o pescoço em todas aquelas guerras de facções lá no Ceará. Observe que o governador do Ceará é governador do PT. E ele não quer nem que o exército entre matando os vagabundos que estão metendo fogo em tudo. Quer dizer, o vagabundo pode meter fogo na tua casa, pode meter fogo no teu carro, pode meter fogo no ônibus com você dentro, mas a polícia não pode matar o cara, de jeito nenhum. Imagine, tem que levar flor para o meliante. Tem que tratar o meliante como senhor, como doutor. Tem que chegar para o meliante e dizer: pobrezinho do senhor, o senhor está satisfeito? O senhor quer uma velinha a mais para o senhor queimar mais algum ônibus? O senhor está tranquilo? O senhor quer continuar queimando o ônibus? Ou o senhor quer queimar hoje um carro? Ou o senhor quer queimar uma casa? O senhor quer derrubar uma ponte? Porque eles derrubaram uma ponte lá, né? Um baita de um viaduto lá, na base da dinamite. Aliás, foram encontrados 500 quilos de explosivo nas mãos daquela quadrilha lá. Aí eu te pergunto, tá, mas e o PT? O que o PT tem a ver com isso? Bom,
Entenda uma coisa, quem tinha que estar responsável pela segurança pública era o PT. Agora eu te pergunto, como é que você vai ser responsável pela segurança pública se você acha que vagabundo, que ladrão, que estuprador, que criminoso é tudo vítima da sociedade? Me explique. Eu queria entender isso. Porque realmente, para mim, vítima da sociedade é o trabalhador, é o pobre do cidadão que trabalha, que levanta cedo, vai trabalhar, volta para casa cansado. Ele quer chegar em casa e encontrar sua família bem. Ele quer saber que seu filho foi para a aula e teve uma boa aula, e não uma aula de educação sexual, principalmente para que seu filho vire viado ou vire lésbica. Então, quer dizer, quando chega nesse ponto, cadê? E cadê o povo cristão que está querendo defender? Defender o quê? Quer defender aborto? Porque quem vota em Dilma, em Lula, estava defendendo o quê? Estava defendendo aborto, casamento de macho com macho, casamento de fêmea com fêmea, né? Estava defendendo o que mais? A criança que pode fumar maconha tranquilo, porque, afinal de contas, o menino menor, ele só não pode responder por seus crimes, mas ele pode, por exemplo, fumar maconha, ele pode decidir que ele vai ser viado, não tem problema, inclusive ele pode decidir, com 16 anos, ele pode decidir se ele quer fazer cirurgia de mudança de sexo ou não. Quer dizer, aí eu te pergunto, tá, mas quem é que tem culpa nisso? Se você não pode nem mesmo educar teu filho, porque se você der um tapa no teu filho, vem o juizado de menores e ainda acaba te levando presa. Então, quem é que tem culpa nisso, se não o próprio governo? O Jean Willis, por exemplo, que apoia a PT, ele não é petista, ele é psolista, mas o PSOL, o PT, o PSDB, é tudo farinha do mesmo saco, é uma grande quadrilha criminosa que estava dominando o Brasil, que estava fazendo do Brasil o que eles queriam e não o que deveria ser feito. Tanto que o Lula está preso aqui no Paraná. Alguém duvida que o Lula está preso aqui em Curitiba porque ele roubou, porque ele aprontou o que de fato ele aprontou? Ou será que o Lula está preso porque ele é tão bonzinho e aí resolveram prender ele num país como o nosso? Puxa vida, eu não estou preso. Por que eu não estou preso? Porque eu não faço esse tipo de sem-vergonhice. Agora, o Lula aprontou, ele roubou, ele matou. O Lula matou Celso Daniel, o Lula... Não foi ele que matou, ele mandou matar através da quadrilha criminosa do PT. Mandaram matar o Celso Daniel, mandaram matar o Eduardo Campos na última eleição contra a Dilma, não sei se você lembra. O Eduardo Campos era o candidato última, eu acho que não foi, não sei se foi na última ou na penúltima, que o Eduardo Campos era o candidato contra a Dilma, e ele estava bastante fortalecido, e o avião dele caiu. Aquilo ali não foi um acidente, não foi por acaso. Aquilo ali tem dedo do PT, de indiretamente, claro, da dona Dilma, mas é o PT, a quadrilha petralha, que é mandada pelo Zé Dirceu, pelo seu Lula, era pelo Palocci também, que estava lá, né, que agora o Palocci está entregando o que a quadrilha aprontou. E agora todo mundo diz, não, mas o Palocci não vale nada. Não vale nada por quê? Porque ele está entregando os meliantes, porque ele está entregando os amiguinhos, os companheiros, como diz o analfabeto que está preso aqui na Polícia Federal em Curitiba. Ora, pelo amor de Deus, temos que parar, analisar e ver, de fato, o PT é uma organização criminosa e não tem jeito de escapar. A reforma agrária das terras que tinham que ser distribuídas para pessoas que queriam trabalhar, estava ali, estava acontecendo, beleza, maravilha e tal. Foram ver agora, começaram a perceber que tinha gente muito rica que estava recebendo as terras por conta dessa reforma agrária. Tinha gente que não precisava de terra recebendo terras, e terras valiosíssimas, terras onde tem muito minério embaixo, onde tem petróleo embaixo. Então, quer dizer, eles tinham um certo interesse em distribuir as terras de forma tal que amanhã ou depois eles possam pegar para eles. Esse é o ponto. Outra coisa, questão do Bolsa Família. Observe-se aí quanta gente morta
que estava recebendo o Bolsa Família. Agora te pergunto, aonde que estava indo esse dinheiro que era para os mortos? Quer dizer, o morto não estava recebendo, que claro, ele não sai do túmulo para receber. Quem estava recebendo era alguém. E quem era que estava recebendo? Já já vai sair. Além disso, tinha prefeito, governador, senador, tinha gente de todo tipo, principalmente ricos, recebendo o dinheiro do Bolsa Família. Então a pergunta, será que o PT tem algum envolvimento nisso? Gente, onde tem crime, o PT está afundado até o pescoço. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Infelizmente. Me perdoe se você não queria ouvir isso. Um grande abraço, Deus te abençoe, sejam sempre muito bem-vindos e que Deus tenha misericórdia do nosso país. Pai, paz.